Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. É uma alegria estar aqui com vocês para a gente ter esse bate-papo, essa reflexão, esse olhar de inclusão, esse momento no qual nós estamos aqui conectados. É um momento de reflexão para ampliarmos a nossa consciência sobre um assunto, um aspecto ou uma situação do nosso cotidiano. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira, e com muita alegria e amorosidade estou aqui para que a gente juntos possa refletir sobre um tema que tem a ver com a nossa vida, com o nosso viver. Essa semana, a nossa dirigente, a Doroteia Ruiz, nos trouxe uma reflexão sobre os planos de Deus em nossas vidas. E é tão interessante quando a gente para refletir, que eu vou trazer esse tema para a gente poder dar continuidade e olharmos juntos, né? Todos nós somos seres individuais que nascemos dentro de um contexto coletivo e de uma estrutura social. E enquanto seres humanos, nós participamos de um grupo, que esse primeiro grupo é a nossa família, no qual essa escolha, essa identificação, ela tem a ver com afinidades, com o nosso processo evolutivo, com os nossos rastros de outros tempos, de outras eras, e também com um propósito do plano reencarnatório que cada um aqui tem para crescer, evoluir e expandir. Na natureza, tudo é um processo de crescimento e evolução. Se a gente pegar como exemplo uma árvore, né? Ela começa daquela sementinha até ela ir germinando, florescendo, crescendo e no seu tempo amadurecendo e dando frutos. Nós, enquanto seres humanos, nós podemos olhar para essa analogia da árvore e nos vermos como sendo um galinho dentro dessa estruturação do nosso sistema familiar ao qual nós pertencemos. Só que essa árvore, ela pertence a uma floresta ligada à terra, à humanidade, que tem povos, civilizações ao entorno, certo? E nós poderíamos olhar essa grande floresta como esse universo do nosso divino Criador e também outros locais como sendo outras escalas, né, dentro da nossa evolução. Então, pegando aqui a nossa pequenez, né, como um galinho dentro da árvore da vida, nós somos seres individuais, mas que precisamos do coletivo, do outro, para nos desenvolvermos, nos aprimorarmos, construirmos um núcleo, uma consciência a serviço do todo e do individual. Olha só que interessante. Então, nós temos, de acordo com o plano divino, nós temos os planos do nosso divino Criador, que nos concede o livre-arbítrio, e dentro desse livre-arbítrio nós temos escolhas, porém nós trazemos rastros que são como o que já aconteceu na estrutura dessa árvore: tempestades, primaveras, outonos, essas estações do ano, invernos rigorosos. Tudo que aconteceu na história dessa estruturação dessa árvore faz parte da nossa estruturação individual. E o que aconteceu nesse solo ao qual essa árvore está plantada, ou seja, nessa seara espiritual atemporal, além do tempo e do espaço, também faz parte da estruturação. Uma árvore que nasce no meio da floresta amazônica é diferente de uma árvore que tentam plantar lá no deserto do Saara, lá no Egito. Lá mesmo não é um solo fértil, que não existem árvores naturais, para quem não sabe. Então, nós aqui no Brasil, nós somos um terreno fértil, um solo abençoado, onde nós temos, dentro da nossa individualidade, dentro dos nossos rastros espirituais e
familiares a estrutura de grande parte da humanidade. Nós temos africanos, europeus, orientais, nós temos povos de todas as partes do globo terrestre e nós trazemos eles como nossos alicerces, sementinhas dessa grande árvore da vida ao qual cada um de nós participa. Então, quando a gente fala sobre os planos de Deus, nós estamos falando sobre um plano reencarnatório, sobre rastros que trazemos de outros tempos, de outras eras. Nós estamos falando sobre um processo de evolução que é individual, mas que se faz no coletivo. E estamos falando também sobre a evolução natural, né? Nós estamos destinados à evolução, ao crescimento, à expansão da consciência. Então, quando a gente traz esse olhar, a gente traz essa reflexão, agora trazendo um pouquinho, né, à luz da doutrina espírita, que foi essa contextualização que eu trouxe, o quanto se torna um pouco mais leve o nosso olhar e a nossa compreensão de que não existem erros nos planos de Deus. Existem leis naturais ao qual todos nós estamos inseridos e existem rastros que nós trazemos que com o nosso livre-arbítrio, as nossas ações, a nossa conduta, a nossa evolução moral, psíquica, espiritual, nós conseguimos ir moldando e crescendo um pouquinho, tá? A cada dia. E aí, olha o quanto é importante agora eu trazer a reflexão sobre a psicologia. A psicologia, ela nos traz recursos, ferramentas para que a gente possa se autoconhecer, se analisar, verificar que às vezes algumas situações, algumas ações ou reflexos de acontecimentos que tem na nossa vida tem a ver com a nossa postura, com o meio ao qual nós nascemos, com rastros que nós trazemos dentro daquela moldagem física e estrutural dessa vida. E a psicologia, ela nos ajuda a identificar padrões, a criar caminhos internos de transformação e ressignificação, de uma maneira mais leve, de uma maneira inteligente e ativa. Não existe processo de mudança sem um despertar da consciência, sem uma autorresponsabilização, sem um autoconhecimento. Porque enquanto eu acho que o problema está fora, que as dificuldades são só externas, que tudo que me acontece é um castigo, é um karma, é um peso, eu não estou tendo um olhar de conscientização pro aqui, pro agora. É claro que todos nós enfrentamos tempos difíceis e aí é importante a gente trazer a conscientização de uma fé raciocinada, estruturada e saber que nós não estamos sozinhos e que nós podemos contar uns com os outros, que uma fé ativa, que uma fé em ação faz muita diferença. Então, é importante que a gente tenha essa conscientização. Então, a doutrina espírita, as crenças religiosas, independente também da sua crença religiosa, porque nós somos uma casa de cura e conscientização, onde nós recebemos pessoas de todas as linhas religiosas, cada um é importante que tenha o seu pilar, que tenha a sua estruturação. A psicologia nos ajuda nesse autoconhecimento, porém é na vida e no viver que a gente vai enfrentando e tendo a realidade da vida, como ela pode ser, cada um dentro do seu contexto familiar, dentro das suas dinâmicas. Às vezes você tem um plano de que você quer crescer, expandir, estudar, e a vida te traz situações de desafios, às vezes um familiar doente ou uma situação de dificuldade financeira ao qual você não consegue ter essa estrutura e transpor essa barreira durante um período. E aí a gente pensa, poxa, será que não está no plano de Deus que eu possa estudar, que eu possa crescer?
Está sim no plano de Deus que todos nós possamos evoluir, mas não da forma como a nossa mente pensa, porque às vezes a nossa mente, ela mente, né? Às vezes, através dessa depuração, que é importante passar essa situação, esse momento, você vai ter um olhar, vamos supor que você queira fazer medicina, né? E esteja aí tentando há um período, estudando, tal, já fez vestibulares, mas não tem a condição, porque hoje, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas uma faculdade particular de medicina não é para qualquer um. A mensalidade está em média em torno de 12 mil reais aí para cima, fora material didático, e é um curso que se estuda geralmente de maneira integral. Faculdades públicas são muito concorridas, né, devido ao grande despertar de interesse da nossa população jovem para essa área. Então vamos supor que você está dentro dessa área, poxa, eu já tô aí 5, 6 anos tentando e ainda não consegui. Será que não é um momento de você refletir e tentar aprender uma lição? Que às vezes não é só o querer, né? Você precisa dessa maturidade, desse desenvolver para se conectar com isso, ou Deus, o nosso Criador, tem um plano para você poder olhar e observar. Então, eu gosto muito de frases, né? E tem uma frase que é o seguinte: as palavras elas convencem, mas é o exemplo que arrasta. Então, uma pessoa que estuda uma teoria, né, que tem até boa vontade, mas ela tem um conhecimento teórico, diante de uma pessoa que vivenciou na prática, aliada à sua boa vontade, qual é a preparação que vamos estar diante de um ser humano melhor preparado? O que tem a teoria ou o que tem a vivência prática? Ou seja, sabemos pelas nossas próprias experiências já vivenciadas que a prática ela transforma, e não se trata de palavras, se trata de vivências, de um crescimento interno estrutural, inclusive emocional e espiritual, que vai nos direcionando para esse desabrochar. O objetivo desse bate-papo, dessa reflexão hoje, é que a gente possa olhar, né, se estamos em conexão com os planos de Deus. Às vezes eu quero, eu quero esse objetivo, por qual motivo eu quero? É uma questão para o meu ego, uma questão para minha satisfação pessoal? É um objetivo que eu quero para levar, para mostrar para o mundo, ninguém tem no meu núcleo familiar, no meu sistema, eu quero mostrar que eu sou importante, que posso? É um objetivo que está a serviço de um propósito maior, a serviço das pessoas, a serviço da evolução? Está no meu plano de vida? Está de acordo com os planos de Deus? Então, assim, quantas reflexões que a gente pode fazer, né? E eu conheço pessoas já maduras que não têm um título acadêmico, um diploma, mas são pessoas que têm uma graduação da vida de sabedoria, amorosidade, empatia, cura e amor, que é tão radiante, é tão forte, que às vezes diante de profissionais diplomados, graduados, pós-graduados, eles se tornam tão fortes e que fazem a diferença porque eles têm a prática da vida e do viver. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, assim, não são títulos, não são diplomas, não são questões sociais que vão nos mostrar a nossa força, a nossa significação, a nossa importância diante desse processo de evolução. Uma vez, conversando com a minha vozinha, enquanto ela ainda era viva, ela virou para mim e falou assim: minha filha, você estudou psicologia, né? Eu não estudei psicologia, mas eu sou uma psicóloga, né, com a formação da vida. E eu virei para ela e falei: é verdade, vozinha, com a sua experiência, a senhora
sabe, e ela trabalhava com pessoas, né, numa linha integrativa religiosa. Então, assim, com a sua experiência, o que eu estudei são fragmentos que foram moldados dentro de um processo que está sendo desenvolvido e que tem o nome de psicologia, mas é a vida e o viver que vai trazendo esse despertar, esse crescimento, e eu reconheço a senhora como uma grande psicóloga da vida, né? E aí a gente não tem os que os antigos falavam, alguns ditos populares, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Será que não é verdade que nós temos um pouquinho desse processo de curar ou de se desequilibrar e se perder, às vezes em ilusão? Todos nós temos, sim, porque é uma linha tão tênue, né? A fantasia, a realidade, a vida como ela é e como ela pode ser, a vida como nós gostaríamos e como muitas vezes nós fantasiamos, e é somente através da prática, de ações, com trocas, né, de conexões com pessoas iguais, diferentes, em outros estados de necessidades, que nós vamos aprendendo, nós vamos afinando, nós vamos crescendo, nós vamos nos melhorando. Por isso que a prática de ações, de trabalhos em doação ao próximo, muitas vezes nós estamos fazendo, dando para o outro aquilo que nós também precisamos receber, e é como se fosse uma sementinha que vai germinando e auxiliando na evolução uns dos outros, né? Porque nós, seres humanos, nós precisamos uns dos outros, somos seres individuais, mas que precisamos do coletivo para se desenvolver, para essa evolução moral, material, espiritual. Então, nesse momento de grande transição no qual nós estamos, eu convido você a refletir sobre os planos de Deus na sua vida, que você agradeça, tenha esperança, uma chuva de bênçãos e de inspiração, para que fique muito bem fortalecido na sua jornada de evolução, na certeza e confiança de que não está sozinho, não estamos sozinhos e temos força de seres universais, amados, inteligentes, abençoados e iluminados a nos guiar, proteger e intuir. Que possamos entrar nessa sintonia com amor, humildade e gratidão. Ótima semana para vocês. Beijo, tchau, tchau.